Olá, como foi seu dia hoje? Eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1, ele fala sobre a vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos, com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Essa passagem é uma continuação às reflexões que Paulo vinha trazendo nos versículos anteriores que nós estudamos. E aqui ele conclui falando: agora não existe mais nenhuma condenação para aquelas pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, porque é a lei do Espírito de Deus que nos governa. Nós vivemos de acordo com o que o Espírito Santo de Deus nos diz. Então, o tipo de pessoa que diz que já é batizado pelo Espírito Santo, mas essa pessoa realmente não demonstra mudança de vida, talvez ela esteja enganada. Há pessoas que associam o ter o Espírito Santo de Deus com prodígios, com falar em línguas, com profecias, mas a verdade é que o principal indício que alguém tem o Espírito Santo de Deus é essa mudança de vida. Como Paulo repetiu inúmeras vezes nessa passagem que eu li, a pessoa não vive mais de acordo com a sua natureza humana. Isso não governa mais a vida da pessoa. Sim, ela continua sendo um ser humano pecador, mas não mais governado pelo pecado. Não é mais uma pessoa que não tem controle sobre o que faz e continua fazendo tudo o que há de errado. A
partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós passamos a ter consciência do que é errado e ter uma inclinação para fazer o que é certo. E quanto mais buscamos a capacitação de Deus, mais somos capazes de fazer o que é certo e de ter domínio próprio para não se render às tentações. E o quão é precioso sabermos que esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, como ele diz aqui no final, nos leva a entender que somos filhos de Deus. Se você crê nisso, então faça essa meditação comigo, feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, obrigado por o Senhor colocar o Teu Espírito Santo sobre mim, para me dirigir, para me orientar, para que eu possa agir de acordo com o Espírito Santo e não mais viver como manda a minha natureza humana pecaminosa. Eu acredito que todo o bem que faço vem da força que o Senhor me dá, que o Espírito Santo do Senhor me capacita a realizar. O que faço de bom não é mérito meu, mas o Senhor tem me capacitado. Eu louvo o Senhor por isso e peço que continue a me guiar dia após dia, me ajudar a ter domínio próprio, a não me render às tentações e a buscar sempre me aperfeiçoar no bem e em tudo que o Senhor tem para realizar em minha vida. Obrigada por me permitir te chamar de Pai, por me fazer sua filha, seu filho. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Eu agradeço e entrego minha vida a Ti, para servi-lo e para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus.